Olá, genial inventor! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. Na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre criatividade. Descobrimos que apesar de ser um processo que aparentemente algumas pessoas dominam totalmente, é possível sim aprender. Nessa aula vamos aprender sobre o processo criativo. E aí, tá preparado? Vambora começar? O processo criativo é a base para a construção de um projeto. Todo profissional que trabalha com criatividade precisa seguir algumas etapas que ajudam a entender um determinado problema e então chegar em uma solução. Um bom processo criativo é a base principal para desenvolver uma ideia, mas você não consegue essa inspiração de uma hora para outra e ela não surge do nada. Na aula passada eu falei que ideias originais na verdade são combinações de ideias que já existem. Também disse que para se ter ideias novas é necessário ter um repertório variado, onde você acumula conhecimentos de diversas áreas. Mesmo que não seja a sua especialidade, você precisa aprender coisas diferentes. O processo criativo ajuda a organizar as informações. Então, o grande desafio é como organizar seu repertório e formular novas ideias. E como o processo criativo pode te ajudar? As técnicas que eu vou te mostrar são importantíssimas para te ajudar a vencer alguns obstáculos para criar com qualidade. Então vamos à pergunta de R$1 milhão. O que é o processo criativo? O processo criativo é o processo de organização de um pensamento, que vai te ajudar a encontrar soluções criativas para resolver um determinado problema. Assim, quando você executa um processo criativo, você está direcionando seus esforços para ter mais ideias. É muito importante ter um processo criativo bem feito para chegar a boas ideias em qualquer tipo de problema, seja esse problema grande ou pequeno. Mas não adianta apenas ter um processo criativo, você precisa transformá-lo em um hábito e que isso passe a ser natural para você. E quais são as etapas do processo criativo? Vamos separar o processo criativo em 4 partes, para ficar mais organizado e de uma certa forma ser mais fácil de organizar os pensamentos. O primeiro estágio é a preparação. A fase de preparação é o momento de entender o problema. Nessa etapa, nós precisamos fazer o máximo de perguntas possíveis para entender o que está acontecendo. Eu costumo usar uma técnica chamada 5W2H. Essa ferramenta é um tipo de checklist de atividades. Ela é usada para definir o que será feito, por quê, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto custará. A sigla é formada pelas iniciais em inglês, por isso 5W2H. Os 5W: What? O que será feito? Why? Por que será feito? Where? Onde será feito? When? Quando será feito? E Who? Por quem será feito? Já os 2 H's são Who, como será feito, e How much, quanto vai custar. E me desculpa meu inglês porque a pronúncia não é muito boa, eu sei. O seu objetivo é responder essas perguntas para ajudar a sua mente a entender melhor o problema e encontrar alguma solução combinando o seu repertório. Você precisa fazer o máximo de perguntas sobre o que se quer para se resolver um problema e quais os melhores caminhos a se seguir. E é aqui que a mágica acontece. A sua mente começa a ligar os pontos. Você vai preparar o seu cérebro com as principais informações sobre o desafio a ser superado. É aqui que você vai definir e conhecer melhor o seu problema. A segunda etapa do processo criativo é a incubação. Ao contrário da preparação, onde você faz um estudo intenso do seu problema usando as ferramentas 5W e 2H, aqui quem trabalha é a sua mente. Essa é uma fase inconsciente onde o seu cérebro, sem você perceber, junta as informações e faz as combinações necessárias para a resolução de um problema. Lembrando muito o momento eureka que eu disse na aula anterior. Parece até que a ideia surgiu do nada, mas na verdade, quando você não está tão focado no problema, o seu cérebro está trabalhando intensamente. Parece estranho, mas isso faz parte do processo que permite a mente a realizar associações com as ideias que você já teve. Combinando elas na primeira etapa, agora o cérebro é capaz de entendê-las e então as ideias começam a surgir. Você já ouviu falar do tal ócio criativo? Aqui você precisa perder o foco do seu trabalho, fazer outras atividades, por exemplo, que não tem nada a ver com o seu trabalho, para que sua mente possa trabalhar livremente. O nosso cérebro é uma ferramenta muito complexa, vamos dizer assim. Quando a gente quer ter uma ideia, quando a gente coloca todos os nossos esforços para tentar resolver um problema, parece que simplesmente dá um branco na nossa mente. E é esse o problema. O cérebro não gosta muito disso, não gosta dessa pressão. Ele gosta de trabalhar sozinho, vamos dizer assim.
Então nessa hora, o ideal é você perder o foco mesmo, assistir um filme, jogar um videogame, caminhar na praia, caminhar na frente da sua casa, ir para um shopping, sei lá, fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, porque desse jeito o seu cérebro vai estar ali trabalhando, tentando resolver o seu problema. E aí, do nada, surge a ideia. Do nada não, você sabe disso. Mas você acabou de descobrir que não é bem do nada não. Você ralou muito para colocar aquelas informações na sua cabeça e gerar uma ideia. E desse processo surge a iluminação. Você já viu nos desenhos animados quando uma lâmpada aparece em cima da cabeça do personagem assim que ele tem uma ideia? Eu aposto que você já deve ter tido essa sensação. Essa sensação é conhecida como iluminação. E é realmente assim que nós nos sentimos quando temos uma nova ideia. Nós somos meio que iluminados, vamos dizer assim. E é aqui que surge a ideia, porque você já estudou o suficiente sobre o assunto e deixou o seu cérebro trabalhar sozinho. Nessa fase você realmente não pode fazer muita coisa não. Precisa deixar a sua mente trabalhar, precisa deixar os pensamentos começarem a ficar mais concretos e as ideias assim vão surgindo mais claras na sua cabeça. Agora, com tudo sob controle, você começa a pensar no projeto e buscar soluções, só que muito mais inspirado e com boas bases, vamos dizer assim. E é nessa fase que as ideias vêm. A última etapa do processo criativo é a implementação, a verificação. É claro que você fica extremamente feliz quando tem uma boa ideia, mas nem sempre isso garante que a sua ideia vai funcionar. Nessa etapa de implementação, verificação, é o momento de colocar em prática o que foi pensado, ou seja, colocar a mão na massa mesmo. É aqui que você vai ver se a sua ideia vai dar certo ou não. Nessa última fase do processo criativo, você vai começar a produzir o protótipo, como se fosse o rascunho real da sua ideia. Desse jeito você vai saber o que pode ser melhorado no seu projeto. Vamos entender agora que obstáculos é preciso ultrapassar para entender um processo criativo. Você já percebeu que ideias inovadoras não surgem do dia para a noite. O processo criativo são etapas de uma estratégia que você estuda sobre todo o problema para então trabalhar de forma inconsciente e constante. Sim, você vai encontrar muitas dificuldades durante esse processo, seja na hora de colocar em prática ou na hora de elaborar as ideias. Todo processo criativo tem as suas dificuldades, e em alguns momentos a cobrança excessiva também pode te prejudicar na hora de realizar um projeto. Então vamos entender quais são as possíveis dificuldades que podem atrapalhar o seu processo criativo. E a primeira delas, e a que eu acho mais prejudicial, é o medo das críticas. Primeiro de tudo, você precisa usar a autocrítica de forma certa. Isso é um exercício muito importante. É muito importante você ter essa percepção do que vai dar certo e do que não vai dar certo na sua ideia. Mas deixar isso tomar conta, passar na frente, pode acabar gerando um bloqueio criativo para você. E isso é ruim. Muita gente criativa tem medo de críticas relacionadas ao seu projeto, o que acaba gerando uma autocrítica excessiva ou até mesmo gera uma insegurança na hora de criar. Na maioria das vezes, nós achamos que profissionais nunca erram, mas não é bem assim. Nenhum grande profissional desenvolveu bons projetos sem nunca ter errado. Até porque, na maioria das vezes, do erro surgem novas ideias. E é muito importante não ter medo e principalmente saber extrair algo positivo dessas críticas. Outro grande problema é procurar justificar tudo. Eu sei que faz sentido buscar responder a cada passo da realização e do desenvolvimento de um projeto, mas o importante é não exagerar. Pode acabar criando um problema parecido com o medo das críticas e gerando uma coisa que é pior ainda, um bloqueio criativo. Então, se você fica tentando justificar cada ponto da ideia, pode acabar atrapalhando a sua produtividade e isso cria alguns obstáculos que na prática não costumam ser tão importantes assim. A ideia é definir bem o que foi aplicado a partir da ideia e tentar resolver os problemas conforme eles vão aparecendo. Outra grande situação que pode atrapalhar o seu processo criativo são os prazos indefinidos. Prazos muito apertados e até mesmo a ideia de prazo são coisas que assustam qualquer pessoa que trabalha com criatividade. Até porque quem é que consegue trabalhar sob pressão? Eu sei que é difícil, é muito complicado isso. Aliás, o nosso cérebro nem gosta muito de pressão. Lembra bem do período de incubação que eu falei agora há pouco. Aquele tempo que o cérebro precisa para organizar as ideias. Pois é, ele também tem seu tempo. Então é melhor respeitar o tempo do cérebro e deixar ele trabalhar. Mas eu sei que, dependendo do seu trabalho, não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que entregar um prazo, tem que cumprir aquele prazo, aquela meta, aquele objetivo. Mas um prazo muito apertado não é muito bom.
Na verdade, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio, porque da mesma forma que um prazo muito curto pode gerar um bloqueio criativo, um prazo muito extenso pode deixar você relaxado até demais e te gerar um perfeccionismo, vamos dizer assim. Você vai querer fazer tudo perfeitinho, vai sempre encontrar um problema antes de executar a ideia e vai sempre buscar uma forma de melhorar e nunca vai colocá-la em prática. E agora eu quero te apresentar as 3 melhores ferramentas para otimizar o processo criativo. Algumas ferramentas podem oferecer uma grande ajuda no processo criativo. Inclusive, algumas delas são usadas há bastante tempo por profissionais competentes e pelos gênios da criatividade. A primeira delas é o mapa mental. Um mapa mental basicamente é um tipo de diagrama que ajuda a organizar as informações e as ideias de forma fácil de entender. E olha só, hein? Alerta de spoiler, hein? Essa será a nossa próxima aula. O mapa mental é como se fosse o primeiro rascunho das suas ideias, para então chegar a uma solução de um determinado problema. A próxima ferramenta é o brainstorm. E mais uma vez, desculpa a minha pronúncia no inglês. O brainstorm é uma técnica bastante usada que reúne ideias de várias pessoas diferentes trabalhando em um projeto específico. O foco é coletar o máximo de ideias sem se preocupar com as críticas. Aliás, nessa hora a crítica deve ser até abolida, porque aqui o importante não é a qualidade das ideias, mas sim a quantidade delas, para que elas possam ser combinadas e gerar uma ideia melhor. Aliás, essa quantidade é tão importante que talvez uma ideia absurda, uma ideia que você nunca colocaria em prática na sua vida, combinada com a outra ideia, gera uma ideia nova, original e até maravilhosa. Parece até exagero da minha parte, eu sei, mas a combinação de ideias é muito importante e por isso a necessidade de remover esse senso crítico na hora de ter ideias e juntar todo o material que você tiver para combinar tudo e formular uma nova ideia. No final das contas, o brainstorm exercita o seu cérebro. É como se fosse aquela caminhada matinal que a gente faz para acordar. Eu sei, nem todo mundo faz isso, mas eu acho que você entendeu. É claro que você pode fazer um brainstorm sozinho, colocando no papel tudo que vier na sua cabeça. A nossa próxima ferramenta é o PNI. Positivo, negativo e interessante. Aqui você precisa perceber 3 aspectos a qualquer ideia que são: os aspectos positivos que ela traz e o que é negativo, o que é interessante, considerando o projeto. A partir daqui fica mais fácil separar as ideias e trabalhar usando essas classificações. Resumindo, um processo criativo é algo que depende de um trabalho que vai muito além de simplesmente sentar e esperar que as ideias venham e entrem na sua cabeça. Seguir um processo criativo e as suas etapas sempre que precisar gera novas ideias e são pontos necessários para se obter o sucesso. E essa foi mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. Nós aprendemos mais um pouquinho sobre como gerar ideias e sobre como a nossa mente funciona. Na próxima aula, como eu falei agora há pouco, nós vamos entender o que é o mapa mental na prática. Eu quero te mostrar como que funciona a geração de ideias e alguns segredos que eu tenho para formular as minhas ideias. Valeu e até a próxima!